graça seja com todos nós, irmãos e irmãs. Amém. O corre que todos enfrentamos durante a semana, e com tantas distrações, com tantos cuidados quanto a esse mundo, eu julguei que seria importante lembrar de novo os irmãos e irmãs quanto à grande necessidade que há de nos prepararmos para a vinda de nosso Senhor Jesus. Por isso, nessa noite eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Vamos ler os 13 primeiros versículos que tratam sobre a parábola das 10 virgens. Eis o que diz a palavra de Deus. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com um noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. Saindo elas para comprar, chegou o noivo, e eis que estavam apercebidas, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mas mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Podem sentar. Essa é uma das parábolas do reino dos céus, uma das assim chamadas parábolas do reino dos céus. O reino dos céus significa e indica o domínio de Deus nos corações e nas vidas dos homens. Aqueles que nascem de novo entram no reino dos céus, e o reino de Deus entra neles. Quando o Senhor diz que o reino dos céus será semelhante, expressão que nós vemos aqui no primeiro versículo do capítulo 25, quando se diz exatamente isso, o reino dos céus será semelhante a certas situações, ele está nos mostrando que o reino de Deus tem muitas facetas, tem muitos aspectos. Há tantos aspectos no reino de Deus, irmãos e irmãs, que uma única parábola não pode descrever esse reino. E nessa parábola o Senhor nos mostra um desses aspectos. O tema dessa parábola então é justamente a importância de se estar pronto para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus. Então, para que nós entendamos melhor o contexto da situação, essa parábola é justamente uma continuação do sermão profético que começa no capítulo 24 de Mateus e se estende ao capítulo 25. E foi justamente proferido no Monte das Oliveiras,
pelo Senhor Jesus. Esse sermão, observe bem, foi pregado poucos dias antes da crucificação de nosso Mestre. E aqui é extremamente interessante notar que o Filho do Homem, que está por ser crucificado, a despeito da iminência da sua crucificação, ele enfatiza a sua segunda vinda. O fato de que Jesus enfatiza a sua segunda vinda demonstra que ele estava absolutamente certo de que, embora ele fosse provar a morte, ele ressuscitaria ao terceiro dia e seria visto por cerca de 500 pessoas. Então, irmãos e irmãs, percebam, a vinda do Filho do Homem é uma frase recorrente, comum no sermão profético de Jesus. O tema, então, é esse. Agora, veja, no versículo 27 do capítulo imediatamente anterior, o Senhor Jesus fala que a sua vinda acontecerá de maneira repentina e dramática no mundo que não o está esperando. E, na verdade, se você olhar para as pessoas com quem você convive, talvez para a sua própria vida, você vai constatar justamente isso. No geral, as pessoas não estão preparadas, não estão se preparando para o retorno de Jesus. Agora, há algumas compreensões e incompreensões quanto a isso, porque algumas pessoas podem ser tentadas a imaginar que preparar-se para a vinda de Jesus significa desinteressar-se pelo mundo. Não é esse o ensino bíblico. Nós lemos, por exemplo, em Lucas capítulo 19, Jesus conta naquele capítulo a parábola das 10 minas. No versículo 13 ele diz: negociai até que eu volte. O Senhor da parábola, que representa a Jesus dizendo para os seus servos: negociai até que eu volte. O que é que isso indica? O que é que isso significa? Isso significa que até que Jesus volte, nós temos um trabalho a fazer, nós temos um mandato cultural a exercer, nós temos de estar engajados naquilo que se espera de nós, e não simplesmente viver na contemplação, nos desinteressar desse mundo e simplesmente, como que não estando mais com os pés aqui, viver como se nada que acontece nesse mundo nos interessasse. Não, de modo nenhum. Nós podemos fazer as duas coisas. Nós podemos negociar, nós podemos nos empenhar, nós podemos trabalhar, nós podemos estudar, nós podemos evangelizar, servir a Deus, quer comamos, quer bebamos, e ao mesmo tempo nos preparar para o retorno de Jesus. Uma coisa não exclui a outra. Então, no versículo 36, nós temos justamente uma ênfase. Jesus enfatiza a ignorância do homem quanto à hora exata, bem como a data exata da sua segunda vinda. Ou seja, nós podemos estar certos de que nosso Senhor voltará, mas nós não sabemos quando Ele voltará. No versículo 44 do capítulo imediatamente anterior, o Senhor enfatiza a importância de estarmos prontos para a sua vinda. Veja o versículo 44. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, irmãos e irmãs, é nesse contexto do ensino de Jesus sobre as últimas coisas que o Senhor nos conta essa parábola do reino dos céus. Então, dito isso, eu chamo a sua atenção para a necessidade de preparação para a vinda do noivo. Então veja, o que nós temos aqui nessa parábola é a ideia de um casamento oriental. Casamentos no Oriente não eram propriamente da mesma forma que os casamentos no Ocidente se dão. O tipo de casamento referido pelo Senhor Jesus nessa parábola
há uma procissão ou desfile pelas ruas, como fica bastante claro aqui no texto. E nessa procissão, nessa parábola, há alguns personagens. Os primeiros que aparecem são essas virgens. Quem são elas? O texto nos diz, irmãos e irmãs, que dessas 10, 5 eram nécias e 5 eram prudentes. 5 não pensavam, 5 eram nécias. A palavra nécio no grego significa literalmente sem cerebramento. É gente que não raciocina, é gente que não usa a cabeça. 5 são assim e 5 são prudentes. Mas quem são elas? Quem são elas? Elas são as damas de honra da noiva. O papel delas é justamente assistir e servir a noiva, que, embora não seja mencionada aqui, ela está claramente presente. Agora, onde é que elas estão? Ao que parece, essas virgens estão na casa do noivo, juntamente com os convidados e a noiva. A única pessoa ausente aqui é o noivo. O noivo, de acordo com a cultura oriental, ainda estava por vir, e as damas de honra da noiva deveriam sair ao seu encontro e acompanhá-lo pelas ruas, na escuridão, com as suas lâmpadas ou candeeiros acesos, até a recepção, até o lugar onde a festa, a cerimônia aconteceria propriamente. As lâmpadas ou os candeeiros das 10 virgens eram movidos a azeite. Elas tinham então de ter azeite consigo. Elas precisariam ter uma reserva, elas não podiam estar desprovidas de azeite. Agora, outra coisa, quanto ao noivo, quem era ele? É evidente nessa parábola que o noivo não é outra pessoa senão Jesus Cristo. A igreja, irmãos e irmãs, é descrita frequentemente como a noiva. Quanto às virgens, elas representam 2 grupos distintos de pessoas na igreja visível. Na primeira menção feita às virgens, nós não vemos nenhuma diferença entre elas. Veja o versículo 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Aqui não há nenhuma diferença entre elas. No versículo 2, no entanto, nós temos uma distinção. O versículo 2 nos diz que 5 dessas 10 são nécias e que 5 são prudentes. Mas até esse ponto nós não podemos distingui-las, pelo menos por enquanto. Apenas sabemos isso, mas não sabemos quais das 5 são nécias, quais das 10 são nécias, 4 das 10 são, quantas são prudentes. Mas então, no versículo 4, nós vemos que 5 delas são prudentes por uma razão específica. Que razão é essa? Irmãos e irmãs, observe o versículo 4. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Elas levaram azeite. Por essa razão específica, elas podiam ser consideradas prudentes. As nécias, as imprudentes, as que não pensavam, as que não eram precavidas, as que não estavam preparadas, não levaram azeite de reserva. As prudentes, sim. Então nós podemos perguntar: quem são essas virgens ou o que elas representam? As 5 virgens prudentes representam os cristãos verdadeiros. É o que elas representam aqui. Aqueles que estão preparados, aqueles que não serão pegos de surpresa. Esses que são representados por essas 5 prudentes não são perfeitos, não são impecáveis, mas eles têm se santificado, eles têm buscado a Deus, estão prontos para a vinda do noivo. As 5 virgens e prudentes representam os não convertidos, representam aqueles que podem estar na igreja, mas sem jamais terem nascido de novo, sem conhecerem a Deus de fato,
sem o amarem de todo o seu coração, sem ter interesse, aqueles que não têm interesse por Ele, aqueles que não sentem falta de Deus, aqueles que não podem dizer, como o salmista no capítulo 84, quão amáveis são os teus tabernáculos. São aqueles que podem passar meses, anos até sem Deus. São aqueles que não sentem o peso do seu pecado, que não sentem vontade de orar a Deus, de dobrar os seus joelhos, de clamar aos céus. Aqueles para quem não faz diferença se estão em comunhão com Deus ou não. Esses são os não convertidos. O azeite, irmãos e irmãs, por sua vez, indica a presença do Espírito Santo nas vidas deles. A marca do cristão verdadeiro é justamente essa: ele possui o Espírito Santo. As 5 virgens prudentes, então, representam os cristãos verdadeiros que, por definição, estão prontos e preparados para a segunda vinda do Filho de Deus. As 5 prudentes. As virgens prudentes nos fazem lembrar aquele homem sobre quem fala Jesus no final do Sermão da Montanha, o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus diz naquele texto sobre o homem prudente que o homem prudente é justamente aquele que, tendo ouvido as suas palavras, os seus ensinamentos, construiu a sua vida sobre aquele alicerce seguro. Mas nós vemos também no texto, irmãos e irmãs, que 5 dessas virgens eram nécias. Versículo 3: as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Não levaram azeite consigo, não tinham óleo. É justamente a razão porque elas eram consideradas imprudentes, nécias. Elas eram nécias porque elas presumiram que no final das contas tudo ficaria bem, não haveria problema nenhum. E é justamente o que o pecador faz. Ele ouve a palavra de Deus, ele já foi avisado quanto à urgência que há em acertar a sua vida com Deus, ele já foi notificado. Não há razão para duvidar, pelo menos não há desculpas razoáveis para duvidar do perigo que correm todos aqueles que estão distantes de Deus. Mas por ser imprudente, por ser nécio, por serem nécias, elas presumiram, elas acharam, elas viviam na base do achismo, elas acharam que tudo ficaria bem. Talvez até tenham feito um esforço para racionalizar, para, digamos, relativizar e dizer, no final das contas, qual é a razão para se preocupar? Afinal, Deus é amor, Ele não vai permitir, Ele não vai lançar alguém num lugar tão terrível como o inferno. Eles presumiram. Talvez haja pessoas aqui presumindo que tudo ficará bem no final, apesar de viver em pecado, apesar de não se preparar, apesar de negligenciar tão grande salvação, como o escritor da carta aos Hebreus nos diz. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa é sempre a tentação que corremos, é a de presumirmos, irmãos e irmãs, que não há nada a temer, que tudo ficará bem, que não devo ser alarmista, para assim dizer. Antes eu devo ser otimista, eu devo confiar, eu devo esperar, tudo vai dar certo. Mas eu não tenho razão nenhuma para achar que vai dar certo. Pelo menos não na palavra de Deus. Se eu estiver em pecado, se eu for inimigo do Senhor, se eu estiver em rebelião contra Ele, que razão eu tenho para achar que no final tudo vai ficar bem? Foi o que elas acharam. Elas representam, irmãos e irmãs, essas 5 nécias, os cristãos nominais, aqueles que talvez por um dia terem levantado a mão no apelo que fizeram, foi feito, ou por gostarem de cantar, ou por não negarem a Deus, não se apresentarem, não serem tidas como ateias propriamente. Então a pessoa é levada a pensar que está bem com Deus. Mas eu já orei, um dia
Mas eu concordo, eu aceito que a Bíblia é a palavra de Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Mas o que salva não é um mero assentimento intelectual. Não é simplesmente concordar, porque a pessoa pode concordar intelectualmente com todas essas coisas, com essas verdades, com essas doutrinas, e ao mesmo tempo viver como se Deus não existisse. Sem aquilo que o grande pregador do século XVIII, Jonathan Edwards, chamava de afeições religiosas. Aquela firme resolução de servir a Deus, aquele desejo imbatível de andar nos caminhos do Senhor, essa falta que a pessoa realmente nascida de novo sente de Deus, ela não pode viver sem Cristo. E isso seria o que ele chama de afeições religiosas. Hoje o que as pessoas no máximo têm, muitas por aí fora, são meros sentimentos. Elas sentem alguma emoção, e é por isso que os cultos hoje são tão frequentados por aí fora, porque as emoções das pessoas são como que atiçadas. Então, por sentir alguma coisa, por gostar daquilo, por sentir alguma emoção, elas acham que são convertidas. Mas falta a santificação, que é a justificação da nossa justificação. Falta, irmãos e irmãs, temor a Deus. Falta a tristeza pelo pecado. Falta esse desejo de glorificar a Deus, de servi-lo, de andar em sua presença. Falta tudo isso. Essas 5 virgens nécias eram como um homem insensato ou prudente, que tendo ouvido todas aquelas palavras de Jesus contadas no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7 de Mateus, não construíram as suas vidas sobre aquele sólido alicerce, sobre aquele fundamento. Aquele homem era um tolo. O homem que construiu a sua casa sobre a areia era um tolo. E essas 5 virgens eram tolas. Elas eram nécias. Agora, em segundo lugar, eu chamo a sua atenção para a separação da presença do noivo. Agora é o momento, o dia D, para assim dizer, é o momento crucial, o momento da separação da presença do noivo. As 10 virgens no início eram indistinguíveis, não havia nada pelo que nós pudéssemos distingui-las. Elas estavam juntas, aparentemente elas eram iguais, mas então a diferença emerge quando da vinda do noivo. Isso nos faz lembrar justamente a parábola do trigo e do joio. Assim como o trigo e o joio são indistinguíveis, pelo menos no primeiro momento, as virgens ou as damas de honra eram indistinguíveis. Elas não se distinguiam uma da outra até que uma crise terrível aparece, ou seja, a segunda vinda do Filho de Deus, ou o fim do mundo. Então, o que nós vemos tanto na parábola do trigo e do joio, como nessa parábola, é a natureza mista ou misturada, mesclada da igreja invisível. O que é então a igreja invisível e igreja visível? A igreja visível, colocando em termos simples, é a igreja como nós vemos, como o homem vê. A igreja invisível é a igreja como Deus a vê. É a igreja que é composta por todos os eleitos, tanto os vivos quanto os mortos. É a igreja como Deus a vê. Então, irmãos e irmãs, 5 das damas de honra não tinham azeite em suas lâmpadas. O que nós devemos perguntar a nós mesmos é o seguinte: nós temos azeite em nossas lâmpadas? Nós temos a graça de Deus em nossos corações e em nossas vidas? O que você tem de perguntar a si mesmo é justamente isso. Eu sou convertido, eu já fui reconciliado
com Deus por meio de Cristo. Observem, irmãos e irmãs, o problema aparece quando à meia-noite alguém grita que o noivo chegou. Versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Nesse ínterim, as damas de honra estavam dormindo. Não há nenhuma crítica aqui quanto ao fato de elas estarem dormindo. Todos nós precisamos dormir. Quem é que não precisa descansar? Elas são avisadas de que o noivo chegou, elas acordam e preparam as suas lâmpadas. No início tudo parecia bem, mas logo as lâmpadas das virgens nécias começam a se apagar. Versículo 7. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Elas se desesperaram, elas recorreram às virgens prudentes, elas pedem azeite, mas as prudentes não dão. Versículo 8. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As nécias não estavam preparadas, e na hora da crise elas começam a divergir das prudentes. É sempre assim. Nos momentos cruciais, nos momentos difíceis, nas tribulações, se começa a perceber quem é e quem não é. Quantas pessoas não dizem que deixaram de servir a Cristo, deixaram de ir para a igreja porque aconteceu um problema, porque Deus não fez isso, porque Deus não as atendeu da forma como elas queriam? Na hora da crise, as pessoas mostram o que há dentro delas, em que base, em que fundamento, em que alicerce as vidas delas foram postas. E aí foi o caso, foi o que aconteceu aqui. As virgens começaram a distinguir as prudentes das nécias, e as diferenças ficaram claras, muito claras. Se podia perceber agora o que no início era indiscernível, não se podia distinguir, agora é bastante claro. Agora você vê aqui a falta de prontidão dessas 5 virgens ou damas de honra. Você vê a importância de estar se preparado. Você está preparado para o retorno de Jesus? Você tem azeite em sua lâmpada? Você tem o Espírito Santo? Você é convertido de fato? Você mostra isso pela sua vida, pelas suas afeições, pelas suas prioridades, por aquilo que você busca em primeiro lugar? Você é prudente ou você é nécio? Irmãos e irmãs, a preparação é individual. Cada um deve preparar-se individualmente para a vinda, para o retorno de Jesus. E a questão é justamente essa: você está pronto? Você se lembra daquelas palavras de Jesus? Ele disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você os confessou a Deus? O que é incompreensível é que tantas pessoas ouvem o Evangelho da graça de Deus. É oferecido a elas, é feito um convite a elas: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É feito convite a que elas venham e bebam, e comprem água, leite e vinho, sem dinheiro. É pela graça de Deus, mas elas rejeitam essa salvação, preferem seguir os seus caminhos tortuosos, caminhos que acham, parecem bons, mas o autor, o escritor do livro dos Provérbios diz: há caminhos que ao homem parecem bons, mas o fim deles é de morte. Então a pessoa prefere trilhar o caminho da morte a trilhar o caminho da vida eterna, o caminho trilhando o qual Jesus disse: vocês terão vida em abundância. Não faça como as 5 nécias que ficaram para trás.
Veja o que aconteceu com elas quando elas foram comprar azeite. Versículo 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com elas para as bodas, e fechou-se a porta. O que isso significa? O que significa dizer que a porta foi fechada? Isso significa que elas chegaram tarde demais. Elas não levaram em conta que isso podia acontecer. Elas acharam que tudo estaria bem. Elas acharam que podiam conseguir um pouco de azeite emprestado. Elas não se preocuparam com o assunto. Elas não estavam preparadas, e o que aconteceu? A porta foi fechada. Vocês se lembram, irmãos e irmãs, do que aconteceu quando do dilúvio, descrito no livro de Gênesis? Noé era um pregador da justiça. Noé anunciou, denunciou os pecados da sua geração. Noé foi escarnecido quando se preparava para o momento da crise, para um momento crucial. Ele trabalhou incansavelmente na construção da arca. Os outros iam, zombavam dele, mas ele continuava a sua preparação. A crise chegou, a chuva torrencial caiu, as águas, o volume das águas aumentou, e a porta se fechou. A porta foi fechada, de forma que aqueles que não se prepararam, nem sequer tentassem entrar na arca, eles não poderiam abri-la. Eles não se prepararam no tempo que se chama hoje. Eles não se importaram. Eles não estavam em estado de alerta para o que inevitável e fatalmente aconteceria. Irmãos e irmãs, essa porta que se fechou é a porta do reino dos céus. É a porta da inclusão, é a porta da exclusão. Esta é a porta que inclui as 5 prudências e exclui as 5 nécias. Essa porta é como a porta da arca de Noé, que incluiu 8 pessoas e excluiu milhares, talvez milhões. Essa, irmãos e irmãs, é ainda uma porta de advertência. O Senhor Jesus está nos advertindo aqui quanto à necessidade de estar pronto. Você está pronto para a vinda do Filho de Deus? Você usa o dia do Senhor para preparar-se? Você faz uso dos meios de graça? Os cultos da manhã, os cultos da noite, as reuniões de oração, a leitura da palavra de Deus, os estudos bíblicos, os meios de graça, os sacramentos. Irmãos e irmãs, essa parábola nos adverte. O Senhor Jesus está nos advertindo aqui quanto à necessidade de estarmos prontos. Você estaria pronto se soubesse que o Senhor Jesus vai voltar hoje à noite? Você estaria pronto se soubesse que Jesus vai voltar amanhã, ou na próxima semana, ou no próximo ano? Irmãos e irmãs, o que nós vemos aqui então, de maneira bastante clara, é a importância crucial de estarmos prontos e o terrível desfecho do fechamento da porta para os que não estão prontos. Para concluir, é possível que haja alguém aqui nessa noite que esteja na categoria das virgens nécias, porque ainda não se arrependeu dos seus pecados. Lembre-se do que Jesus disse: nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Quem vai entrar, irmãos e irmãs, no reino dos céus? Quem vai entrar no reino dos céus é aquele que faz a vontade de Deus. Você percebeu que essas virgens dizem no versículo 11: Senhor, Senhor? Quem as ouviu dizer Senhor, Senhor? Essas são mulheres crentes, essas damas de honra, são mulheres que amam, que temem a Deus, porque afinal, ouçam, elas dizem Senhor, Senhor. Mas você se lembra do que Jesus disse:
nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não basta dizer Senhor, Senhor, não basta vir à igreja, você tem de ser convertido. Crianças, não basta vocês terem pais cristãos, não basta vocês terem pais que amam a Deus, vocês têm de se arrepender dos seus pecados. A tragédia aqui, quando elas gritam Senhor, Senhor, já estava instalada, agora era muito tarde. Hoje, irmãos e irmãs, é o dia aceitável, hoje é a noite aceitável. A pergunta então é essa: você tem esse azeite? Você tem a graça de Deus? Se você soubesse que Jesus vai voltar hoje, você estaria pronto. Veja como o Salvador conclui a parábola, versículo 13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Veja como o Salvador conclui a parábola. E é exatamente pelo fato de não sabemos o dia nem a hora que nós devemos